Vamos ler a palavra do Senhor. Juízes capítulo 9, versículos do 1 ao 4, diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa do seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Versículo 3: Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Perite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nesta manhã nós lemos e abrimos o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor toque as nossas vidas, que a unção do teu Espírito Santo nos ensine, que a tua unção quebre julgos e fortalezas nas mentes, nos corações, que nós possamos sair daqui mais abençoados do que quando chegamos, que possamos entender, absorver e obedecer a tua palavra. Este é o nosso desejo, queremos te agradar e te servir com todo o nosso coração. Use a minha vida e fala através de mim nesta manhã, te peço e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa é a palavra de Deus. Aqui nós estamos no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é o período, ele trata do período intermediário ali entre a entrada do povo na terra prometida e o período de reis, efetivamente, né? Não havia rei ainda sobre Israel, e a Bíblia diz que era um período um pouco conturbado, porque cada um fazia o que era melhor aos seus próprios olhos, era meio confuso, e de tempos em tempos, devido ao clamor do povo, devido à opressão pelos inimigos, eles oravam, eles choravam, eles clamavam, e Deus levantava um juiz, Deus levantava um libertador, que então liderava aquele povo e trazia vitória pelos seus inimigos. De tempos em tempos isto acontecia. Foi uma fase, um período de 350 anos da história de Israel, entre a morte de Josué e o período de reis. E Abimeleque, aqui nós vemos no capítulo 9 uma pausa, porque todo o livro de Juízes vem falando, Deus levanta tal homem, devido ao clamor do povo, este homem guerreia, lidera o povo, é o juiz da nação, e eles têm vitória, e existe um período de paz. E depois Israel volta a pecar, volta a se afastar do Senhor, e novamente eles são oprimidos pelos seus inimigos, até que eles clamam e Deus levanta outro libertador, que guerreia com eles, e eles vivem novamente um período de paz. É um período cíclico, isso acontece muitas vezes, e nós vemos Deus levantando juiz após juiz, homens e mulher, que foi Débora também uma das juízes, que fizeram a diferença, foram pessoas de Deus usadas para a libertação do povo escolhido de Deus, do povo de Israel. Agora aqui nós temos uma pausa no capítulo 9, para que a Bíblia registrasse a vida deste homem chamado Abimeleque. Abimeleque governou Israel por 3 anos, ele se levanta neste período, mas ele não entra na lista oficial dos juízes da época, porque se você ver a lista dos juízes, ele não vai estar lá por um simples motivo, não foi Deus quem levantou Abimeleque para ser um líder. Deus levantou vários juízes, e o último juiz aqui foi Gideão. E quando Gideão morre, a Bíblia diz que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Em Juízes capítulo 8, pouquinho antes, do 33 ao 35, nós vemos isso. A Bíblia diz: depois que Gideão morreu,
os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Novamente aqui, então, eles se afastam do Senhor, depois que Gideão morre, e eles estão vivendo um cenário caótico, oprimidos pelos inimigos, vencidos, derrotados, e a Bíblia diz que eles não usaram nem de bondade para com a casa, com a família de Gideão. Eles se afastaram dos princípios, dos valores de Deus, eles estavam longe de Deus. E entra então esta história de Abimeleque, neste intervalo aí. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa manhã é essa pergunta: levantado por Deus ou levantado por si mesmo? Abimeleque, a Bíblia não diz que foi Deus quem o levantou. A Bíblia diz que o governo de Abimeleque não foi uma resposta à oração do povo, como todos os outros juízes foram. Não foi em resposta ao clamor do povo que Deus levanta Abimeleque. Não, Abimeleque decide por si mesmo ser o líder de Israel. Abimeleque decide por si mesmo levantar e exaltar o seu próprio nome. E isso me faz ver, porque realmente na vida é assim. Tem gente que quando Deus não faz, a pessoa dá um jeitinho e faz por si só. Conhece alguém assim? Já viveu isso na sua vida em algum momento? Tem gente que, não, Deus, pastor, Deus está demorando demais. Já orei, eu tenho desejo, eu tenho um propósito de vida, eu tenho um sonho no meu coração. Talvez Abimeleque tivesse esse sonho, com certeza ele tinha, de ser um líder, tanto que ele se levanta como tal, mas talvez ele não soube colocar o seu sonho debaixo da vontade de Deus. Tem gente que quando Deus não faz, a pessoa vai lá e faz sozinha. O que Abimeleque faz? A Bíblia nos mostra que ele faz uma conspiração, ele levanta uma rebelião, ele junta ali as pessoas da cidade de Siquém, ele convence os moradores de Siquém e de uma outra cidade ao redor ali chamada Bet-Milo para o proclamarem rei. Ele falou, tem 70 homens que são, né, os filhos de Gideão, que são pessoas que são bem vistas na sociedade, são conselheiros, são líderes, mas por que vocês querem seguir 70? Vamos seguir apenas um. Eu posso vir aqui e colocar ordem nessa casa. E ele convence. E a Bíblia diz que ele inclusive mata estes irmãos dele, ele mata os seus próprios irmãos. Versículo 5 e 6 diz isso, Juízes capítulo 9. Foi à casa do seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Abimeleque não aparece no livro, na listagem dos juízes. Ele também não aparece na listagem dos reis. O primeiro rei instituído por Deus para a nação de Israel foi o rei Saul. O profeta ungiu ao rei. O período dos reis ainda não tinha começado, porque Deus não tinha essa posição para este homem, Abimeleque. Não era a vontade de Deus que fosse ele, não era a vontade de Deus que fosse para este tempo. Então ele se coloca de uma maneira forçada, numa posição que não era a posição que Deus tinha para ele. Abimeleque nos mostra aqui um coração soberbo, um coração rebelde, aquele sentimento de que eu faria melhor, aquele sentimento de que eu tenho um talento e as pessoas precisam me aceitar, eu preciso viver o sonho que eu tenho a qualquer custo. Ele não estava pronto
Ele não tinha um coração correto, ele não estava pronto para ser um líder, porque um líder segundo o coração de Deus se levanta para servir. Um líder segundo o coração de Deus se levanta para abençoar. Jesus foi o maior líder de todos os tempos. O que ele faz? Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele caminha com os grandes da sociedade. Ele janta com cobradores de impostos, mas ele também se preocupa com um cego moribundo no meio da estrada. Ele é o Senhor de todos. Ele é um líder de verdade. Ele abençoa, ele acrescenta, ele é relevante na vida de outras pessoas. Este homem não estava com o coração pronto para ser um líder. Este homem não estava com o coração, porque ele tinha atitudes egoístas, atitudes soberbas, aquela coisa, vou passar por cima de quem eu precisar passar para chegar aonde eu quero. Meu irmão, enquanto nós não estivermos prontos para vivermos tudo que Deus tem para nós, Ele não vai nos dar. Eu vim te lembrar disso nesta manhã, porque isso pode matar as nossas vidas. Uma promessa fora do tempo, um legado glorioso que Deus te entrega e você não está pronto para suportar tudo aquilo, aquilo pode ser uma maldição na tua vida, ao invés de ser bênção. Aquilo pode acabar com você. Deus não vai nos colocar lá, neste lugar, se não estivermos prontos. Quer estar no lugar que Deus tem para você? Se prepare. Quer viver as promessas de Deus? Esteja pronto. Quer viver os sonhos do Senhor para a tua vida que você tem no seu coração? Eu creio que Deus nos coloca os sonhos que temos no nosso coração. Nós precisamos saber encaixá-los no propósito de Deus. Não é à toa que você tem facilidades, não é à toa que você tem talentos, habilidades, não é à toa que você tem desejos no teu coração. Eu creio que Deus, muitas vezes, para a maioria destes sonhos e desejos, foi Ele mesmo quem coloca nos nossos corações. Não é à toa que você gosta de uma área, não é à toa que você tem facilidade com alguma coisa, é Deus colocando algo dentro de você e de mim, precioso, algo maravilhoso, que precisa ser lapidado, aperfeiçoado, e para então vivermos tudo o que Deus tem para nós. Você crê nisso? Amém. Amém. Talvez você não esteja ainda vivendo um sonho, um determinado sonho, ocupando um determinado lugar na sua vida, seja em qual área for, na tua carreira, na tua família, nas tuas finanças, no ministério. Talvez você ainda sonhe e pensa, vou chegar lá, mas talvez você ainda não esteja pronto para isso, e Deus não quer perder você, porque para Deus o mais importante é quem nós somos do que o que nós fazemos. Para Deus vale muito mais o teu coração e o meu coração do que as nossas atividades. Você crê nisso? Deus não quer perder o teu coração. Se Ele precisar matar o propósito, Ele mata o propósito, porque você não está pronto para não perder o teu coração. Isso é um pai de amor, um pai que cuida de nós. Se você que é pai, quer dar um carro para o teu filho, você tem dinheiro, você gosta, teu filho ama carros, mas se ele não está na idade certa, se ele não fez o curso para aquilo, se ele não fez as aulas de direção, se você entregar um carro na mão dele, vai dar problemas. Ele pode ser preso, ele pode ter penalidades, ele pode matar a vida de alguém, matar a sua própria vida. Bênção tem hora certa para acontecer. Amém? Glória a Deus. Deus está falando com alguém. Receba no teu coração. Tem gente chateada com Deus, porque não está acontecendo nada. E Deus veio esta manhã para te dizer, calma, respira, vai acontecer. Se prepare, você está no caminho para que aconteça. Amém? Aleluia. Segundo ponto que eu vejo aqui na jornada deste homem chamado Abimeleque, a motivação errada. Ele queria ser rei para ter uma posição de honra, para ter uma posição de destaque, de liderança, para ser melhor do que os outros, para provar que ele era melhor que Gideão e os seus filhos. Ele não tinha o interesse de servir, ele não tinha interesse de abençoar, ele não tinha interesse de cuidar. Ele mata os seus irmãos, ao invés de cuidar dos seus irmãos. Ele passa por cima dos outros, ele sai falando mal, ele faz um motim, ele faz uma conspiração. Ele critica, ele aponta, ele acusa, ele faz do jeito errado. Motivações erradas no seu coração.
Em nenhum momento você vê que ele tem o interesse de libertar o povo, de trazer paz sobre os inimigos. Você vê ele pensando em si, no seu nome, na sua carreira, na sua honra. Você não vê ele honrando a liderança anterior. Você não vê ele agradecendo Gideão, ele agradecendo aos que vieram antes dele. Não existe liderança sem honra. Não existe sucesso sem honra. Não existe ministério sem honra. Eu preciso honrar os que vieram antes de mim. Eu preciso ter um coração grato. Eu preciso reconhecer que Deus me tirou de um lugar e me trouxe. Foi Ele quem fez. Foi graças aos meus pastores. Foi graças à minha família. Foi graças aos meus líderes que acreditaram em mim. É assim que você tem que pensar na tua vida, que eu tenho que pensar na minha vida. Não somos nada sozinhos. Todos temos uma história que envolve pessoas e que devemos honrar. Amém? Amém. O governo dele é temporário, 3 anos, o mais curto do período de juízes. Ele é marcado por orgulho, por violência contra o seu próprio povo, contra a sua família, marcado por rebelião. E eu não estou falando que um problema de Abimeleque foi a sua iniciativa. Não, ele tomou a iniciativa de fazer alguma coisa. Isso é bom, isso não é ruim. A iniciativa, a proatividade de dizer precisamos fazer alguma coisa, isso não é um problema. O problema é a motivação errada. O problema é fazer até a coisa certa, mas fazer do jeito errado. A coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. Qual era o caminho? Orar, buscar a Deus, porque era esta a história do povo. Toda vez que eles precisaram, eles foram à presença de Deus, eles se humilharam diante do Senhor, eles clamaram e Deus levantou alguém. Mas Ele quer Ele mesmo resolver as coisas, não é assim que Deus faz. Eu coloquei algumas coisas aqui. Deus prioriza o coração humilde, amém? Deus prioriza o coração de servo, ao invés de um tirano, de um arrogante. Deus estabelece propósito, diga propósito, e destino, diga destino, ao invés apenas de fama e destaque. Existe algo mais profundo quando Deus faz. Deus odeia a maledicência. O que é isso? É o falar mal das pessoas. Se você tem algo contra alguém, vá até essa pessoa e olhe nos olhos e fale. Amém? Posso ouvir um amém? É difícil, né? A gente gosta de falar para os outros, não para a pessoa. A gente gosta de, vou contar para o irmão aqui só para orar, viu, irmão? Só para orar. Tem 220 irmãos orando, entre aspas, por uma situação que poderia ser resolvida numa conversa. A gente precisa aprender a melhorar isso. Tem algo bom para falar? Fale. Não tem nada bom para falar? Fique quieto. Não arrume confusão. Não conspire o coração de outras pessoas contra alguém, contra uma situação. Amém? Deus ama a honra aos líderes anteriores. Deus ama a honra. Deus não tem compromisso com a desonra. Deus é um Deus de honra. Deus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia fala, não existe, Romanos 13, autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Você não gosta do teu chefe? Tudo bem, mas ele é a autoridade lá no teu trabalho. A palavra de Deus diz, você quer o favor da autoridade? Teme a autoridade, respeite a autoridade, você terá o louvor dela. Não é passando por cima, não é falando mal, princípios de honra na palavra de Deus, desde o dízimo, a oferta que Provérbios vai dizer, honra o Senhor com as primícias da tua renda, mas Deus vai dizer, honra também pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que os teus dias sejam longos na terra. Honra, honra, nosso Deus trabalha com honra. Deus quer fazer de nós instrumentos dEle, para a glória dEle, e não para a nossa própria glória, amém? Por isso que Abimeleque tinha uma intenção errada, ele não seguiu esse checklist, ele não cumpriu estes princípios. Deus deseja que nós levemos as pessoas para Ele e não para nós mesmos. A Bíblia diz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e todas as coisas são
todas as coisas, não escapa nada. Quando um líder que não é segundo o coração de Deus, ele traz as pessoas para si, porque vocês dependem de mim, porque se eu não estiver, vocês não vão conseguir, porque eu é quem dito as regras. No reino de Deus não é isso, nós levamos as pessoas para Ele. Nós levamos as pessoas para Deus. Talvez você tenha um problema na tua vida e eu não consiga te atender quando você me ligar. Talvez de madrugada eu não veja o teu inbox, o teu direct no Instagram. Mas existe um Deus que te vê 24 horas por dia, está acessível a você. Não dependa de homens, não dependa do pastor. Fale com Deus. Nós estamos aqui apenas como facilitadores, né? A equipe de louvor, a igreja, para levarmos as pessoas a Deus. Você na tua profissão, na tua empresa, no teu leque de influência, você está ali com aquelas pessoas naquela posição para levar as pessoas a Deus. Esta é uma posição de excelência. Um líder segundo o coração de Deus eleva a vida das pessoas e não ofusca, e não abate, e não oprime. É um líder que tira o melhor das pessoas, que levanta, que eleva, que exponencia os potenciais, os resultados, os talentos. Este é um líder segundo o coração de Deus. Não é um cara que faz tudo sozinho. Onde Deus está, não existe violência, existe paz. A palavra de Deus diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas acontecem. Abimeleque foi na força do seu braço. Não havia paz, havia confusão, rebelião, tendo que convencer pessoas, tendo que levantar, dividir a sua própria casa. Não havia paz. E onde Deus habita, existe união e não rebelião. Amém? Onde Deus está, a bênção do Senhor, Salmo 133, está sobre a comunhão dos irmãos. No meio da comunhão dos irmãos, Deus ordena a sua bênção. A união, sinal de que Deus está, e não a rebelião. Então, o governo de Abimeleque não foi marcado por um governo segundo a vontade de Deus. Ele tinha a ambição, a motivação errada. Está comigo? Terceiro ponto, sem a bênção de Deus versus com a bênção de Deus. Quer um grande ensino para a tua vida nessa manhã? Não faça nada que Deus não abençoou. Não faça nada que Deus não abençoou. Porque o esforço é triplicado. O desgaste é absurdo quando você faz algo pela tua própria força, que Deus não abençoou. Porque quando Deus abençoa, Ele assina o projeto, Ele garante o projeto. Quando Deus abençoa, Ele faz acontecer. Quando Deus abençoa, sim, existe o teu trabalho, a tua dedicação. Não estou dizendo que para você ficar de braço cruzado em casa, não é isso. A Bíblia ensina que tem a nossa parte, mas existe o favor, a bênção de Deus, a graça do Senhor, que facilita as coisas, que abre as portas, que faz tudo ser muito mais leve e tranquilo. Por mais trabalhoso que seja, por mais desafiador que seja, quando estamos debaixo da bênção de Deus, estamos seguros, estamos garantidos. Abimeleque não, Abimeleque fez pela sua própria força. Fazer algo que Deus não abençoa é sinônimo de cansaço, é sinônimo de perda de tempo, é sinônimo de frustração, é sinônimo de derrota. Pode começar bem, mas vai terminar mal. É como você dar murros em ponta de faca, é como você lutar contra a maioria. É terrível fazer algo que Deus não abençoa. Existe alguma área da tua vida patinando, difícil, pesada? Pare, ore sobre isso, analise, Deus abençoa. O que precisa mudar para que a bênção de Deus esteja sobre este lugar? Que princípios eu estou quebrando, ferindo e estão me impedindo de ter a bênção de Deus sobre mim? Faça esse exercício, com a bênção de Deus eu te garanto, você vai longe, vai ser feliz, vai ser duradouro. Abimeleque governou só 3 anos, nem entrou para a lista dos reis nem dos juízes, ele foi um intruso, num propósito.
que Deus não tinha para ele. Está comigo? Amém? Agora, o contrário disso é muito poderoso. Quando estou debaixo da bênção de Deus, milagres acontecem. Quando estou debaixo da bênção de Deus, quando você chega ali no teu limite, fez o teu melhor e parece que é o fim da linha, algo poderoso acontece, porque não depende só de você e de mim. Nós contamos com a mão poderosa do Senhor, que é todo poderoso. Estar com Deus é estar do lado vencedor. Estar com Deus é estar do lado da maioria, é estar do lado mais forte. Que possamos ter sabedoria e nos colocarmos debaixo da bênção de Deus. Não é sair fazendo as coisas e dizer: Deus, vem aqui e me abençoa. Deus, vem aqui e me abençoa. Não, é termos a humildade de dizer: Senhor, para onde o Senhor está indo? Porque eu quero estar debaixo da tua bênção. Para onde o Senhor quer que eu vá? Como o Senhor quer que eu faça? E Deus é vivo. Você ora e Deus responde. Você ora e Deus coloca a direção, ou paz no teu coração, ou tira a paz do teu coração. Onde há confusão, enrolo, onde está tudo complicado, talvez Deus não esteja lá. Talvez Deus esteja dizendo: não vá por aqui, está tudo dando errado. Talvez Deus esteja dizendo: acenda essa luzinha, preste atenção para onde você está indo. Porque com a bênção de Deus as coisas acontecem. Jesus disse que o fardo, o jugo que vem de Deus, o desafio que Deus propõe, ele é leve e ele é suave. Mateus 11, 28 ao 30, Jesus falando: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque é isso que a falta da bênção de Deus provoca na vida do homem: cansaço, sobrecarga. Mas Jesus diz: venham a mim e eu os aliviarei. Versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo, o meu propósito, os meus desafios, os meus sonhos, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão, tem uma promessa, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Se está pesado, está cansado, está difícil, está afligindo a alma, corra para Jesus, receba dele o propósito, a direção, aprenda com ele, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Com Deus é assim: você pode estar o dia inteiro correndo de um lado para o outro, resolvendo coisa, trabalhando, fazendo, lutando pela tua família, fazendo as coisas acontecerem, mas você deita a tua cabeça no teu travesseiro à noite e dorme em paz, porque existe descanso para a tua alma. Se você está aqui essa manhã e não tem descanso, não tem tido descanso para a tua alma, corra para Jesus, reveja o fardo que você tem assumido, pegue o fardo que vem dele, pegue o jugo que vem dele, e você vai ter descanso para a tua alma. Amém? Quarto ponto que eu vejo aqui, na vida de Abimeleque: Deus vê tudo, ele é justo, ele é justo. Para ler a história com vocês, Juízes 9, do 22 ao 25. Abimeleque havia dominado Israel durante 3 anos. Versículo 23. Quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Deixa eu te dizer uma coisa: o que a gente planta, a gente colhe. A palavra de Deus diz que esta é uma lei, que este é um princípio. Ele semeou confusão, no seu próprio governo colheu confusão. Vamos continuar lendo, versículo 24. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Versículo 25. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles, e Abimeleque foi informado disso. Deus permite, por um tempinho, 3 anos, Abimeleque governa. Tem gente que pensa que porque Deus não fez nada, Deus aprovou. Não, às vezes Deus dá tempo ao tempo, às vezes Deus
Só espera, porque aquilo que o homem plantou, ele vai colher. Não é porque a princípio está dando tudo certo que Deus está abençoando. Esse não é o principal indicativo de que Deus está abençoando. Pode parecer que Deus não está vendo, mas uma hora o Senhor se levanta, uma hora as próprias situações acontecem. E então, o homem que queria sustentar pela sua própria força começa a desmoronar. É isso que acontece com Abimeleque. Quinto ponto da história, colhendo a rebelião que ele plantou. Versículo 26. Gaal, filho de Ebede, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. O clima estava tenso. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, confiaram em Gaal. Gaal, novo Abimeleque, se levantando para resolver as coisas na sua própria força. Versículo 27. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festa. Foram à casa do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebede, disse: quem é Abimeleque? Geralmente os rebeldes falam assim, né? Quem esse cara pensa que é para fazer isso aí? Quem esse cara acha que ele é? E quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubbaal? E não é Zebul o seu oficial? Seria melhor servir aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que servimos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão, Gaal dizendo, eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque, multiplique o seu exército e venha a lutar. Gaal fez tudo que Abimeleque fez antes. Se tornou um rebelde, inflamou o povo de Siquém, levantou aquele povo contra Abimeleque. Ele começa a provar, Abimeleque começa a provar do seu próprio pecado, dos seus próprios erros. Ele começa a colher rebeldia, porque ele havia plantado anos atrás rebeldia também. Enfim, essa guerra acontece. Zebul, governador da cidade, ele conta tudo para Abimeleque, vai lá e dedura os rebeldes, ele se levanta, vai para a batalha com Gaal e ele prevalece. Abimeleque persegue Gaal, que foge, e muitos, a Bíblia diz, muitos ficam feridos. E no dia seguinte, Abimeleque volta daquela guerra e ele se vinga daquela cidade. Olha que homem terrível, olha que espírito errado. Ele está tendo rebelião no meio dele. Ele vai e mata lá o chefe da rebelião. E depois ele volta e se vinga da cidade que deu ouvido para ele. Um governo marcado por vingança. Um governo marcado por um homem mau. E a Bíblia diz em Gálatas, vou pular um texto aqui, em Gálatas 6, do 7 ao 9, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos colheita, se não desanimarmos. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela não só mostra os erros dos homens, mas ela nos mostra o ensino correto. E ela diz, se você fizer o bem e não se cansar, porque às vezes cansa, né, irmão? Vamos falar a verdade aqui. Fazer o bem às vezes cansa. Só eu? Quem já se sentiu cansado? Né? Parece que você faz e nada acontece. Pastor, estou fazendo papel de bobo, para não falar coisa pior. Mas a Bíblia diz, se não nos cansarmos, se não desanimarmos, nós colheremos o bem que estamos fazendo. Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Deus continua vendo tudo, viu? Os homens podem ser maus, os dias podem ser terríveis, mas Deus continua sentado no trono vendo tudo. Deus vê e julga e prova os corações de todos os homens e mulheres. Se você fizer o que é certo, existe bênção e favor diante de Deus para você.
Deus não falha, não falta e não chega atrasado. Adiantado ele também não chega, mas não chega atrasado, chega na hora exata. Haverá colheita para o teu plantio. Amém? Sexto ponto, caminhando para o final. O que vem de Deus, geralmente, permanece. Vou mudar a frase. O que não vem de Deus, geralmente não dura muito tempo e não termina bem. O que não vem de Deus, aquela pessoa pode dizer, finalmente consegui, alcancei, ufa, passei por cima de todo mundo, acabei com todo mundo, não tem mais amigos, pastor, não tem mais amigos, são escolhas, né, na vida, não tem mais amigos, tem 3, 4 empresas aí que se ligar lá vão falar mal de mim, já mudei 52 vezes de igreja, mas assim, cheguei aonde eu queria chegar. Valeu a pena? Para Abimeleque não valeu a pena, porque o que não vem de Deus não dura muito, não termina bem. Olha o fim de Abimeleque. Juízes 9, 50 ao 57. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá, porque ele estava perseguindo a cidade. Fecharam as portas da torre, subiram no seu terraço. Versículo 52. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar, colocar fogo na torre. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o seu homem, o seu moço, o seu escudeiro, e lhe disse: tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Esse foi o fim trágico de Abimeleque. Quando os homens, versículo 55, quando os homens de Israel viram Abimeleque, já estava morto, foram embora, cada um para a sua casa. Assim Deus, diga Deus, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Assim Abimeleque morre, assim termina a carreira deste homem, e assim termina a carreira, não assim, morto, espada e tal, né? Mas de forma trágica, de forma triste, de forma solitária. É assim que termina a carreira de alguém que não honra, de alguém que se levanta sozinho, de alguém que sai de debaixo da bênção de Deus. Não termina bem. Ele colheu o mal que ele tinha feito a Gideão, seu pai. Jerubbaal era Gideão. Ele podia ter aprendido com o seu pai. Gideão foi um homem de Deus. Homem de Deus. Ele podia ter olhado para o seu pai e dito: quero ser igual ao meu pai. Ele poderia ter feito do jeito certo. Ele poderia ter usado a sua influência, porque ele tinha influência. Ele poderia ter usado a sua influência, falado com seus irmãos, para orarem, para buscarem a Deus, para que Deus levantasse um novo libertador. Mas não, ele faz do jeito errado, ele passa por cima de todo mundo e ele termina mal. Abimeleque quis ter por força uma liderança que Deus não tinha para ele. Saiba de uma coisa: tem gente de mentira que deseja entrar no meio de gente de verdade. Tome cuidado também. Abimeleque queria estar no meio da lista dos juízes, no meio da lista dos reis, mas ele não era de verdade. Ele não foi levantado por Deus. Ele não era um homem de Deus. E ele não entra para esta lista, porque não tem como forçar algo que só Deus pode fazer. Amém? Tem pessoas que acreditam que os fins justificam os meios. Já ouviu alguém dizer isso? Não, para Deus não. Para Deus os meios são tão importantes quanto os fins. Amém? Para Deus o que você faz é tão importante do que como você faz. Para Deus mais importante não é nem onde você vai chegar, mas é quem você se torna no meio do caminho.
Para Deus isso é o mais importante. Para Deus não vale só chegar lá nos fins, se os meios nos corrompem. Se para chegar onde você sonha, almeja, se tiver que fazer algo que entristeça a Deus, abra mão. Abra mão. Não entristeça ao Senhor. Não quebre princípios. Não abra mão disso. Não compensa. Você está me ouvindo? Não compensa. Se você buscar a Deus, se você se dispor a fazer do jeito dele, se você se atentar aos princípios da palavra de Deus, se eu fizer isso, Deus vai nos levantar num lugar de bênção. Isso faz toda a diferença na vida de alguém. Amém? Abimeleque poderia ter transformado essa vontade de liderar numa razão para estar ainda mais perto de Deus, para que Deus o ensinasse, o aperfeiçoasse. O problema não era o sonho dele, o problema não era o desejo de ser líder, o problema era por que eu quero ser líder, como eu vou me tornar líder. Isso viria de Deus e não da sua própria força. Qual seria a maneira certa? Ele poderia ter buscado a Deus. Qual a forma, qual é o propósito de eu ser líder? Ele poderia buscar isso diante de Deus, mas não, ele foi egoísta, ele quebra princípios, ele só queria liderar por liderar para mandar em todo mundo, e Deus não tolerou isso por muito tempo. Abimeleque terminou mal. Ele poderia ter sido usado por Deus como seu pai, mas ele escolheu um caminho errado. Uma história triste, né? Uma história triste, mas que venha nos lembrar que não precisa ser assim nas nossas vidas. Amém? Levanta a tua mão e diga assim: Senhor, não quero que seja assim na minha vida. Senhor, que eu possa fazer do jeito certo, que eu possa fazer a coisa certa e do jeito certo. Que o Senhor me transforme no meio do caminho, que eu esteja pronto para viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Muitas vezes nós somos tentados a fazer acontecer, custe o que custar. O mundo prega isso. Você só depende de você. Mentira, depende de Deus e de você. Amém? Às vezes a gente escuta umas coisas por aí, parece tão bonito, né? Parece tão encorajador, parece tão verdade, né? Mas nem sempre é, né? Filtre pela palavra de Deus. Muitas vezes nós tomamos as coisas à força, muitas vezes impomos as nossas vontades, mas eu vim nessa manhã te dizer: calma. Fala para quem está do seu lado assim: calma, calma. Fala gostosinho: calma, calma. O que Deus tem para você é seu. Ninguém tem o poder de acabar com os planos de Deus para você, só você mesmo. Se fugir da bênção, se fizer do jeito errado, calma, o que Deus tem para ser teu é teu, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Se o seu coração e o meu coração estiverem no lugar certo, Deus vai nos levantar, Deus vai te promover. Você acha que é o teu patrão que te promove? Não sabe de nada. Teu patrão é só um instrumento. É Deus quem te promove. É Deus quem está te vendo todo o tempo. Teu feedback na empresa não foi tão transparente? Saiba, Deus vê tudo. Ele vai te promover. Se não for lá, vai ser em outro lugar. Melhor é agradar a Deus, a Bíblia diz, do que a homens. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Deus se mostra forte para com aqueles cujo coração é dele. Você pode se levantar? Aleluia! Aleluia! Deus te conhece, viu? Nós vamos orar aqui. E eu quero te dizer: Deus sabe onde você mora. Deus te conhece. Deus sabe onde você mora. Quando Ele quiser te abençoar e estiver no tempo certo e decidido para isso, Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Mais importante de tudo, guarde o teu coração. Talvez a maior luta do inimigo seja essa: roubar o nosso coração. Você pode até continuar vindo para a igreja e o teu coração estar longe, teu coração estar distante, os princípios de Deus na tua vida já não serem tão priorizados, mas você vem na igreja. O diabo não quer que você pare de vir à igreja. O diabo quer roubar o teu coração. Guarde
o teu coração. A Bíblia diz em Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar. Você deve guardar dinheiro? Deve. Você deve guardar amizades? Deve. Deve guardar um bom caráter? Deve. A Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o teu coração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, aprendendo com a vida deste homem que terminou mal, fez tudo errado, tinha bons exemplos para seguir, mas perdeu o seu coração em algum momento lá no seu caminhar e permitiu que intenções erradas, motivações erradas guiassem a sua vida, forma errada de fazer. Senhor, não deixe que a nossa história seja assim. Pelo contrário, nós buscamos estar debaixo da Tua bênção. Nos mostre, nos guie, sabe? Traga à luz, Deus, se estamos quebrando princípios, se tem algo que está tão difícil, cansativo, sobrecarregado na nossa vida. Queremos o Teu fardo, o Teu jugo, que é suave e leve. Queremos que o Senhor dê descanso para a nossa alma. Queremos entender que não é na nossa força. Queremos saber que o Senhor tem o jeito certo. E o mais importante é quem estamos nos tornando nessa jornada. Em nome de Jesus, fortalece a vida de cada um aqui nesta manhã. Fortalece, habilita, capacita as nossas vidas. E que possamos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Estarmos prontos o quanto antes para vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Nos ensina a não quebrarmos princípios. Nos ensina, Pai, que o mais importante é servirmos as pessoas, não uma posição, não o nosso próprio sonho, mas o que o nosso sonho vai abençoar outras pessoas. O quanto vai abençoar, no que vai abençoar outras pessoas. Não é sobre nós, é sobre o propósito mais profundo e eterno que o Senhor tem através de nós. Em nome de Jesus nós nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus nós pedimos perdão por fazermos as coisas do nosso jeito. Senhor, às vezes difícil esperar o Senhor fazer, às vezes difícil aprender lições que precisamos, mas sabemos que o Senhor está trabalhando em nós para que sejamos prontos para o que o Senhor quer entregar a cada um de nós. Nós dizemos sim para o lugar da bênção. Nós dizemos sim para o lugar de transformação. Nós dizemos sim para o lugar de honra, de aprender com os que vieram antes. Nós dizemos sim para tudo que o Senhor tem para nós. Nós corremos para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você recebe essa palavra? Glória a Deus.